Pode pôr para gravar. Bom, gente, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse grupo de estudos da espiritualidade dos animais, dirigido pelo nosso querido amigo e mestre João, que sempre esteve conosco nessa caminhada para os animais, para os humanos, no magnetismo também. Hoje, bom, para quem não me conhece, meu nome é Ivan, eu atuo como voluntário no CEF, nos trabalhos de magnetismo. Hoje atuo à distância nos trabalhos de magnetismo para os animais e para os humanos. E estou dirigente do grupo de estudos de magnetismo, né? É o trabalho que a gente faz com as equipes, com os nossos amigos, com toda uma equipe que o João faz parte e outros amigos fazem parte desse grupo, para que a gente possa treinar novos magnetizadores, novos trabalhadores, tanto para o trabalho com os humanos como para com os não humanos. Eu vou iniciar a apresentação hoje. A nossa apresentação hoje, deixa eu iniciar a apresentação, um minutinho só, gente. Estão todos vendo, eu vou esconder aqui e vou colocar no modo apresentação. Todos estão vendo, gente? Uhum. Ok. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os centros de força dos animais. É um assunto que, para nós, que trabalhamos em casa espírita, que estudamos centros de força, que utilizamos essas técnicas nos passes, nos nossos assistidos, vamos falar um pouquinho disso para os nossos irmãos não humanos hoje. Nós vamos começar com um vídeo falando um pouquinho de centros de força. Eu não estou Não, tô- ouvindo. não tá saindo o som, Ivan. Minutinho só. Não está saindo som? Não. Um minutinho só, vamos voltar. Eu vou parar a apresentação, gente, e vou recomeçar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que não está compartilhado aqui. Estava faltando compartilhar o som, gente, desculpem. Na hora do compartilhamento, eu errei aqui. Vamos lá novamente. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos,
menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Bom, gente, vamos falar um pouquinho da história do que são os centros de força. Bom, os primeiros registros que na humanidade se encontrou a respeito de centros de força estão nos registros Vedas, são escrituras do século II a.C., para que vocês possam perceber o quanto que a humanidade também já estudou e vem estudando isso nas várias civilizações que passaram e passam por este planeta. Algumas menções dos Vedas falam em 32 centros de força, outras falam em 88 mil centros de força. Ou seja, como a apresentação mostrou, esses centros de força têm várias classificações. Tem os primordiais, os principais, secundários. Então, todo o nosso corpo, ele tem centros de força. Eles vão até a nível celular, como a própria apresentação, o filme mostrou. Onde eles estão localizados? Eles estão localizados no nosso corpo etérico. E o nosso corpo etérico, como é matéria, mas é uma matéria extremamente sutil, se desfaz após a morte. Então, esses centros de força estão lá localizados, e a partir deles, nós temos inúmeras funções que nós vamos começar a falar um pouquinho delas daqui a pouco. Aqui está um aspecto, duas fotos, inclusive são fotos desse próprio filme que passamos agora, com uma representação dos centros de força na figura da esquerda, são os centros de força e seus reversos. E na figura da direita, uma apresentação mostrando todos os centros de força, os minúsculos centros de força que envolvem o corpo de um humano. E isso vale não só para um humano, vale para os não humanos, enfim, vale para todos os seres vivos sobre este planeta. O aspecto deles, algumas coisas interessantes a mostrar. Na figura da esquerda, vocês podem verificar como esquematicamente o desenho da visão do centro de força, como ele é visto pela frente, e lateralmente, quando a gente pode ver que ele é um cone, que ele tem uma boca principal, e ele vai afunilando até o seu núcleo, e depois tem um talo, que vai se ligar a um órgão, vai se ligar a um sistema nervoso, vai se ligar aos condutos energéticos, que nós vamos falar
daqui a pouco um pouquinho deles, que vão distribuir essas energias para o corpo. E na figura da direita, a gente vê uma foto daquilo que vocês viram no filme, mostrando como esse centro de força, ele tem o que eles chamam de microtúbulos, ou seja, são tubos ou, vamos dizer que eles recebem as energias do ambiente e também, de acordo com o sentido de rotação que eles estão, que isso funciona em função da nossa respiração, eles estão expelindo energias, devolvendo ao ambiente ou retirando energias do ambiente. É muito interessante isso. Vamos falar um pouquinho da atuação dos centros de força. Os centros de força, como eles funcionam para vocês? Eles recebem energia do ambiente, que nós chamamos no espiritismo, está na codificação, como fluido cósmico universal ou fluido universal. Em alguns livros do Kardec, outros ele chama de fluido cósmico, enfim. É o fluido cósmico universal, que ele também é chamado em outras doutrinas, como o Chi, Orgone, Prana, fluido cósmico, tem vários nomes. Na verdade, são todas as energias que nos circundam. A criação do universo, tudo que a gente vê, tudo que está à nossa volta, ele foi produzido a partir de um fluido cósmico universal para este planeta. Isso um dia a gente pode até falar um pouco mais a respeito disso. Mas tudo está envolvido e está formado por fluido cósmico universal, inclusive nós, nossos corpos, tudo que está à nossa volta. Os centros de força, eles decompõem essa energia e transformam em fluido vital, ou seja, eles pegam essas energias do meio, transformam essas energias em fluido vital, e essas energias são levadas e distribuídas nos corpos dos seres vivos. Eles enviam esse fluido vital através de canais energéticos chamados nadis, que são tubos, tubulações que estão no nosso duplo etérico, que vão levando essas energias e chegam ao nosso corpo físico, chegam aos nossos órgãos, chegam ao sistema nervoso, simpático e parasimpático, e chegam às glândulas, a órgãos e à nossa corrente sanguínea, distribuindo todas essas energias para o nosso corpo físico, para vitalizar, equilibrar, harmonizar o nosso corpo físico. Os nadis são esses canais que na figura da esquerda, essa primeira figura, foto à esquerda desse humano aqui, desse corpo humano, são representados, ou seja, são milhares de nadis. Existem três principais, que nessa figurinha da direita são mostrados aqui, que estão às nossas costas, viu, gente? É o Sushumna, o Ida e o Pingala. Eles fazem a circulação das energias no reverso do corpo físico dos humanos e dos não humanos, fazendo a ascensão das energias pela região dorsal dos corpos físicos. A gente vai falar um pouquinho disso lá no final da apresentação. Ou seja, eles também são matéria. Ou seja, eles também com a morte daquele corpo físico, eles também se extinguem como os próprios centros de força que estão ali acoplados a eles. Como diz aqui, e nas literaturas, isso aqui inclusive é dos Vedas, tá, gente? Tem menções de 350 mil, outras de 72 mil nadis. Isso na própria, nas escrituras dos Vedas, existem descrições diferentes que muitas vezes, pelas próprias traduções, levam a considerar esses números, por isso que eles são mencionados dessa forma. Mas eu posso dizer para vocês que são milhares de condutos que levam energia a todos os rincões do nosso corpo
funcionamento dos centros de força. Como mostrado no filme, eles giram alternadamente. Vocês devem ter percebido no filme que mostram centros de força na região ventral de um corpo físico de um humano e o seu reverso na região dorsal. Eles são correspondentes. Então, na medida que o centro de força da região ventral está girando no sentido horário, o da região dorsal está funcionando no sentido anti-horário. Ou seja, enquanto um está recebendo energias do meio ambiente, esse fluido cósmico universal, transformando em fluido vital, o das costas, que está numa rotação diferente, num sentido de rotação diferente, ele está devolvendo para o meio ambiente energias daquele corpo físico que não são mais necessárias, ou não são importantes, ou energias que a gente tem que expelir, porque são energias de baixa frequência. E tudo isso está diretamente ligado aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e à nossa vontade. Eles são constituídos, como já dissemos, de emanações neuropsíquicas, ou seja, matéria extremamente sutil, mas é matéria. Atividade, eles servem de ponte entre o meio, o corpo espiritual, o corpo etérico e o corpo físico. Aqui um parêntese eu vou abrir, porque no Espiritismo nós falamos em espírito, perispírito e o corpo físico. Nas escrituras, inclusive só fazendo um parênteses aqui, no Evolução em Dois Mundos, já o André Luiz falou em 6 corpos. O que nós normalmente utilizamos nos nossos estudos são 7 corpos. Ou seja, nós trabalhamos com um corpo físico, um duplo etérico, um corpo astral, um corpo mental inferior, um mental superior, um corpo búdico e um átmico, que é o próprio espírito, é a nossa essência. Tudo que está na matéria, que é o corpo físico e o duplo etérico, que se extingue com a morte daquele corpo físico, isso está replicado no corpo astral, que é o nosso modelo organizador biológico, que é com ele que a gente viaja nos sonhos, que é com ele que no astral nós nos comunicamos com outros espíritos, é com ele que a gente desdobra, enfim. São outras coisas que não fazem muito parte dessa aula, mas são características dos nossos corpos. As características dos centros de força, eles diferem em tamanho, cor, frequência, de acordo com seus atributos e funções. É importante dizer aqui que cada centro de força ele vibra numa determinada frequência. Isso faz com que ele funcione e atue em determinadas regiões do corpo. Os centros de força mais ligados ao planeta, eles vão vibrar em frequências mais baixas. Os que estão ligados mais ao espírito, ao éter, eles vão estar vibrando em frequências mais altas. Quando isso não ocorre harmoniosamente em todos os seres vivos, tá? Ocorre um desequilíbrio energético que pode levar a desarmonias, desequilíbrios e a doenças. Funções dos centros de força. Eles transmitem energia, vitalizam os corpos áuricos e o corpo físico. Provocam o desenvolvimento de diferentes aspectos da autoconsciência do ser em relação ao meio. Isso vale para humanos e para não humanos. Os não humanos, eles têm isso mais exacerbado, porque eles vivem num meio hostil, eles vivem no meio ambiente, em florestas, em desertos, aonde eles vivam.
Então, eles têm que ter aguçado todos esses sentires, ou esses sentidos, em relação ao meio que está ocorrendo à sua volta. E os centros de força passam essas informações. Eles estão relacionados também às nossas funções psíquicas, do pensamento, do sentimento e da vontade. Tudo que se transmite, que se pensa e que se sente, faz com que esses centros de força funcionem e atuem de formas de acordo com as nossas intenções. Eu digo nossas, eu falo de todos os animais, tanto humanos como os não humanos. Os centros de força podem estar associados a glândulas, plexos nervosos, órgãos e células. Isso a gente já falou lá atrás e já foi mostrado na primeira apresentação. Vamos falar um pouquinho agora dos centros de força relacionados aos órgãos. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor.
nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Gente, vamos falar um pouquinho dos nossos não-humanos, dos centros de força. Aqui vamos falar mais sobre os pets que nós temos de casa, os nossos cães, os nossos gatos. Os centros de força têm funções bastante parecidas, às vezes, para um cão, para um gato, tem algumas pequenas diferenças devido às características de cada um desses não-humanos. Tá certo? Isso pode variar para uma ave, pode variar para uma tartaruga, para um lagarto, enfim. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o centro de força coronário de um cão ou de um gato. Ele está bem localizado aqui sobre a cabeça, ele tem o vórtice dele voltado para cima, recebe as energias bem do alto, como nós humanos, da mesma forma. Esse centro de força, ele está localizado entre as orelhas. Ele está diretamente ligado a uma glândula que nós humanos temos e os não humanos também têm, que é a pineal. A regência, esse centro de força, ele rege todas as regiões do crânio, hemisfério cerebral, o córtex cerebral. As cores de harmonização e equilíbrio para esse centro de força pode ser o prata, o dourado ou o branco. Atributos. Esse centro de força ele está ligado à inspiração, sabedoria, consciência cósmica, espiritualidade, integração com a vida. Agora, quem vai dizer que um não humano não tem inspiração naquilo que faz? Não tem a sabedoria de toda a sua vivência, de como ele vai sobreviver no meio, como ele vai interagir com os outros animais no meio? Consciência cósmica, consciência do que ele está, do que ele é em relação ao meio e da própria espiritualidade. Esse curso vai mostrar para vocês que os não-humanos, de uma forma geral, eles têm um pezinho a mais na espiritualidade que nós humanos. Que nós, de uma determinada forma, perdemos essa capacidade de sentir e de nos sentir nos dois planos. Neste plano que vivemos e no plano espiritual. O frontal. Ele está localizado entre os olhos, entre as sobrancelhas. O reverso está na região da nuca. A glândula é a pituitária, também conhecida como hipófise. Ele rege os lados da cabeça, a fronte, os ouvidos, nariz, os olhos. A própria glândula pituitária, que tem uma influência muito grande no próprio funcionamento dos corpos físicos, tanto dos humanos como dos não humanos, do sistema nervoso também. A cor que a gente utiliza para o equilíbrio é o azul marinho ou o azul índigo e também o violeta. Lembre-se que aqui nós temos, na verdade, falamos do frontal, mas temos o ágina aqui, que é o que está ligado à intuição, que está ligado, que é um outro centro de força que praticamente se confunde porque está muito junto. Tá? Então, por isso que as harmonizações aqui, muitas vezes utilizamos até o violeta
como o principal harmonizador. Mas o índigo é muito interessante utilizar. Atributos: intuição, imaginação, visualização e concentração. Veja que se a gente fala disso, podemos estar falando, nossa, eu estou falando de um humano? Não. Os não humanos têm intuição. Eles também imaginam, eles sonham, eles visualizam tanto desse lado físico aqui da matéria, como nós estamos, como também do lado nos planos espirituais. Eles também têm a questão da concentração, porque os não humanos também, para viver na natureza, eles caçam, eles trabalham, vivem no sentido de caçar para sobreviver, e também no sentido de fugir dos seus predadores. Então, esse centro de força, eles têm muita importância. O laríngeo, ele está localizado no centro da garganta. Ele tem um vórtice voltado para baixo do corpo e outro voltado para o dorso desse não humano. Há glândulas que estão ligadas a ele é a tireoide, que está aqui no pescoço. Ele rege tireoide, sistema respiratório, ligado ao sistema imunológico, que o sistema respiratório está ligado também ao timo, que está ligado na fase de crescimento aos hormônios de crescimento de qualquer ser vivo. Mas depois disso, ele passa a funcionar como amadurecimento dos linfócitos T, que trabalham diretamente com o sistema imunológico, tá? As patas dianteiras, garganta e boca. A cor que utilizamos na harmonização é o azul céu. Atributo: comunicação, expressão, eloquência, aceitação e assimilação. O cardíaco. Ele está localizado na área do coração. Ele está localizado entre as patas dianteiras, no centro do peito. Ele tem um vórtice voltado para baixo, entre as patas dianteiras, e um vórtice voltado para cima, que está bem no alto aqui. Nessa região que você percebe com muita clareza até os batimentos cardíacos. É muito interessante. A glândula que rege, entre aspas, é o timo, que está ligado também ao sistema imunológico, mas tem uma relação muito forte com esse centro de força. Esse centro de força, ele rege, obviamente, o coração, sistema circulatório, tem influência nos pulmões e no sistema imunológico. Obviamente, todos os linfócitos, todo o combate a qualquer moléstia que vá atacar um corpo físico, todas essas informações vão e voltam pela corrente sanguínea. O sistema imunológico atua diretamente sobre o sangue, mandando os seus soldadinhos para combater aquela moléstia, aquela infecção, aonde ela estiver no corpo físico. A cor de harmonização física desse centro de força, ou do corpo, por exemplo, um coração debilitado, que precisa ser tonificado para que ele volte a funcionar adequadamente, utilizamos o verde. Para corações duros, principalmente nós humanos, a gente usa um pouquinho do rosa, não pode usar muito, hein? Senão o pessoal vai ficar chorando à toa aí. Atributos: amor incondicional, perdão, compaixão, consciência de grupo, paz e tolerância. Será que isso serve só para os humanos? Também para os animais. Nós não podemos esquecer que eles vivem nas matas, entre eles, e eles utilizam muito disso. Quantos relatos que tem de animais nas matas de espécies diferentes que acolhem filhotes desamparados e os criam. Isso são relatos verdadeiros e muito emocionantes para nós humanos, que largamos nossas crias muitas vezes
pelo mundo. Gástrico. Região do estômago, um vórtice voltado para baixo, um outro vórtice voltado para cima. O gástrico, ele tem como glândula o pâncreas, ligado ao processo digestivo, na produção de todos os sucos que vão dissolver esses alimentos, e é para que essas enzimas produzidas com essa dissolução possam ser absorvidos pelo intestino delgado, pela primeira parte dos intestinos, para que os nutrientes sejam absorvidos e levem esses nutrientes ao corpo físico, para a manutenção desse corpo físico. Regência. Ele rege o estômago, as lanças superiores do intestino e diafragma, administra o processo digestivo e metabólico através do pâncreas, vesícula biliar. Tem uma relação muito forte com o centro de força esplênico. O centro de força esplênico ele está ligado aos filtros do corpo. Ele está ligado ao baço, está ligado ao fígado, nós vamos falar, é um dos próximos centros de força, que tem uma relação intimamente ligada com o gástrico, onde digere e prepara esses alimentos, e o esplênico atua sobre aqueles órgãos que vão filtrar o sangue, que já recebe esses nutrientes, recebe tudo aquilo que volta desse corpo físico, que já tem que ser muitas vezes expelido e descartado, tanto através do sangue, da urina, enfim. A cor que harmoniza esse centro de força é o amarelo. Atributos: vontade, determinação, liderança, vontade de viver, vontade de se sentir presente. Aquela questão de você atuar em relação ao meio. Toda essa vontade de viver e sobreviver no ambiente que ele estiver. Esse centro de força tem uma relação extremamente importante com isso. O esplênico que eu citei há pouco, ele fica a 45 graus na direção do gástrico, do lado esquerdo, tem um vórtice a 45 graus voltado para baixo e outro vórtice voltado para cima também a 45 graus. Esse centro de força ele atua de forma oblíqua em relação ao corpo físico, tanto dos humanos quanto dos não humanos. A glândula é o mesmo pâncreas, que lá no gástrico ele atuava na produção dos sucos para a digestão, mas o pâncreas também produz os hormônios que controlam os açúcares no corpo: insulina, somatostatina e glucagon. Então, esses regulam toda a produção e utilização desses açúcares no nosso corpo físico, transformando para que o corpo possa transformá-los em energia, para que o corpo seja vitalizado e aproveite esses açúcares. Rege fígado, baço, pâncreas. Tem uma influência muito forte sobre os rins e as suprarrenais. Não tem influência direta, mas tem uma relação indireta porque está ligado a toda a limpeza da corrente sanguínea, cujos rins é parte extremamente importante. As suprarrenais, que levam os hormônios para controlar a pressão arterial, batimentos cardíacos, então tem toda uma influência nesses órgãos, nos órgãos relacionados com eles. A cor que a gente utiliza para harmonizar é um laranja. Atributo: qualidade do sangue, como colesterol, contribuindo para a saúde do coração. Umbilical. Ele está na região do umbigo. Ele tem um vórtice voltado para baixo. E tem o reverso, que é o Ming-Men, mas o Ming-Men ele tem funções diferentes que a gente vai falar um pouquinho mais adiante.
O umbilical ele não tem uma glândula ligada ao umbilical, ele está ligado aos intestinos. Intestino delgado e grosso. Apesar que os intestinos, eles acabam produzindo também hormônios sem ser uma glândula. Os próprios intestinos, tanto nos humanos como nos não humanos, também produzem hormônios. A cor é o amarelo, que a gente utiliza para harmonização, ou um laranja. Tá? O atributo garante a vitalidade e é o centro dos instintos, ou seja, os nossos instintos, desses não humanos e os nossos, também estão muito ligados a esse centro de força. Genésico. Olha, ele está ligado às regiões, obviamente, dos genitais, tem um vórtice voltado para cima e um vórtice voltado para baixo. Ele está ligado aos testículos e ovários, ou seja, às gônadas. E ele está ligado a toda a questão reprodutiva. Tem uma ligação muito forte com os genitais, com a pelve, com os órgãos reprodutores, com próstata nos machos, com os ovários nas fêmeas, com a bexiga, enfim. Ele tem uma relação, como nos humanos, diretamente ligada a esses órgãos da reprodução e da eliminação da urina. A cor é o laranja, bastante intenso, muitas vezes até levemente avermelhado. Atributo. Olha que interessante. Para muitas pessoas, mesmo dentro do espiritismo, a primeira vez que eu tive aula sobre centros de força lá na escola de aprendizes, foi-me dito que o centro de força genésico nos humanos não deveria ser muito ativado, porque a pessoa ficaria com certas tendências e tudo mais. Ora, pois, olha o que o genésico nos produz: criatividade. Lógico, a energia sexual é importante para a reprodução dos humanos, dos não humanos, mas a criatividade. Uma pessoa apática, que não estuda, desanimada, ela tem esse centro de força, vamos dizer, com pouca energia. Isso vale para os não humanos da mesma forma. Os não humanos são criativos da mesma forma. Eles não têm que subsistir no meio em que eles vivem. Eles têm que criar formas para caçar, meios para fugir dos seus predadores, e a criatividade, apesar de momentos de excessivo estresse, principalmente nas fugas, a criatividade está ligada a tudo isso. O básico, ele está localizado na base da cauda. Ele tem um vórtice às costas voltado para cima, ele não tem reverso. Ele não tem nenhuma glândula ligada a ele, mas ele está ligado diretamente. A regência dele é extremamente importante. O básico é um centro de força de baixa frequência. Ele está ligado aos ossos, à constituição óssea, à coluna, ao próprio ânus, à própria cauda, patas traseiras, ao cólon do intestino grosso, aos rins, principalmente aqui. É uma questão, como o esplênico tinha uma ligação indireta com os rins, no caso do básico, a ligação é direta. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, esse centro de força está desarmonizado, desequilibrado. Atuar nele vai auxiliar os rins, como atuar sobre os próprios rins também. Está ligado sobre o sistema muscular e todo o sistema esquelético, ou seja, toda a estrutura dos corpos físicos. Ele está ligado à produção de sangue, gente. Porque o sangue é produzido na medula óssea dos grandes ossos dos corpos. A cor que a gente utiliza para harmonizar é o vermelho, um vermelho bastante intenso.
Atributo: produção e qualidade do sangue, boa saúde, instinto de sobrevivência. Ele está ligado à terra, à vitalidade, ligado ao planeta. É extremo, esse é um centro de força. Nós humanos é importante, muito importante, mas nos não humanos tem uma importância vital na sua sobrevivência no meio em que ele vive. O Ming-Men, que na verdade muitas vezes é considerado como o reverso do umbilical, mas ele tem funções distintas, como eu havia colocado antes. Ele está ligado à glândula suprarrenal. As suprarrenais estão ligadas à pressão arterial, estão ligadas ao próprio coração, batimento cardíaco. Regência controla e energiza os rins indiretamente. Controla e energiza sistema urinário, controla a pressão arterial, intimamente relacionado com o centro de força esplênico. O centro de força esplênico está ligado também à qualidade do sangue que circula no nosso corpo, porque ele atua sobre fígado, sobre o baço. Todos eles estão interligados, gente. Uma cor para harmonizar um laranja bastante intenso. Atributo: converte energias mais densas em energias menos densas, dessa forma ativa o centro de força coronário. Poxa vida, eu estou aqui as costas lá embaixo, o centro de coronário está lá em cima. Nós vamos falar isso daqui a pouco, quando a gente falar da circulação das energias nos corpos físicos. O braquial. Esse centro de força, eu vou dizer, nós humanos tínhamos que ter inveja, porque esse centro de força para nós não é ativo. Ele funciona nos não humanos. Ele fica nas laterais, nas escápulas dos não humanos. Todos eles têm. Equinos, todos os animais têm. E esse centro de força nas duas laterais, ele é chamado por muitos como chakra-chave. Por quê? Porque uma atuação sutil nele auxilia a harmonizar todos os outros centros de forças que estão de uma forma, como eu poderia dizer, não como causa, como consequência da desarmonia de algum local do corpo, né? É como se nós tivéssemos um congestionamento numa grande avenida, né? E a gente atua sobre esse centro de força e ele como se retira todos os carros do congestionamento. Ele só não vai conseguir resolver a obstrução lá na frente, que é o acidente. Essa é a função desse centro de força. Ele está ligado ao plexo braquial, que é um plexo nervoso extremamente importante nos não humanos. Aqui nós temos um complexo de nervos nessa região e esse atributo de harmonizar está diretamente ligado, porque quando atuamos nele, atuamos diretamente nesse conjunto de nervos que vai distribuir essas energias de harmonia para o resto do corpo físico. Nós não temos uma cor definida para ele. Muitas vezes ele é visto pelos videntes com uma cor branca ou acastanhada. Atributo: quando estimulado, ele irradia energias para o equilíbrio e harmonização de corpo, todo o corpo etérico. É aquilo que eu expliquei para vocês da história do congestionamento. Ele só não vai conseguir harmonizar aquela região ou aquele órgão que não está bom, facilitando ao terapeuta ou ao médico ou aquele que for atuar diretamente onde está a desarmonia. Ele auxilia de uma forma muito importante nisso. Vamos falar de alguns centros de força que consideramos como secundários, mas para os não humanos para nós é importante, mas para os não humanos é extremamente importante, dependendo do meio que eles vivem na natureza. Na ponta do focinho
Centro de força da ponta do focinho. Ele rege as células olfativas, ou seja, o olfato. Olha que coisa interessante. Uma cor de harmonização para ele, o azul claro e até um pouco esverdeado. Atributo: interpretar e assimilar odores. Para um cão, para um gato, ou para qualquer animal que vive na natureza, o olfato é extremamente importante. Para ele sentir o que está ocorrendo à volta. Sentir se existem outros animais à sua volta. É extremamente importante isso. Observações, só para que a gente tenha uma leve ideia a respeito da importância. Nos cães, essa região das células olfativas, eles podem chegar a ter 300 milhões de células olfativas. Como o centro de força ele é pouco ativo ou desarmonizado, pode apresentar nariz seco, com rachaduras e contribui para o estresse do animal. Então, toda vez que a gente tiver um animalzinho que ele está com o nariz seco, com rachadura, vamos procurar o nosso veterinário. Vamos ver se isso é devido a uma febre, devido a alguma coisa que está prejudicando, porque isso pode levar esse animal ao estresse, porque essa região não vai funcionar adequadamente. Além do mal que ele tem com ele, da doença que ele tem, isso pode provocar um estresse para ele, um mal-estar que vai levar a outras coisas. Então, temos que prestar muita atenção nisso. Vamos falar do secundário das orelhas rapidamente. Ele fica nas orelhas, rege o aparelho auditivo, a cor também é o azul esverdeado, ele interpreta e assimila sons. Vamos falar aqui um pouquinho agora, no caso da audição. Os cães, eles ouvem numa faixa de frequência de 15 a 40 mil hertz aproximadamente. Existem algumas variações. Quando você faz essa pesquisa ou estuda isso, muitas vezes você tem uma pequena variação de limite nesse caso, mas não fica muito longe disso. Nos gatos, a faixa aproximada é de 60 a 65 mil, ou seja, os cães ouvem frequências mais baixas, só que as frequências mais altas eles vão até 40 mil. Os gatos ouvem menos as frequências mais baixas, que são os graves, em música, vamos dizer assim, os graves, e ouvem muito mais nas frequências agudas, eles vão a 65 mil Hz. Por isso, quando a gente coloca um som muito alto em casa, isso atrapalha os nossos pets. Na natureza, da mesma forma. Olha aqui, ó, nós humanos ouvimos na faixa dos 20 até os 20 mil hertz. Isso é aproximado, tá, gente? São números próximos. Vamos falar do centro de força dos coxins, que eles estão ligados às patas dos animais. Aos cães, os gatos, a todos os animais, essa ligação com a terra. Tá? Tem uma observação aqui que fala que os animais de casco não possuem, mas tem sim. A gente já conversou isso na apresentação do ano passado, e conversando com o João, eu acabei não tirando da apresentação, João, mas tem. Eles têm esse mesmo centro de força, porque a sensibilidade de conexão com o planeta existe em todos os seres vivos. Não só os não humanos, nós também. É que a gente não percebe muito isso daí. Nós, humanos, esquecemos ou perdemos sensibilidade com muitas coisas interessantes. A cor de harmonização é o magenta, um azul avermelhado. O atributo, ligação com o planeta. Liga com a Terra. Faz com que as energias que vêm da Terra, que nós precisamos delas, elas sejam levadas e circulem nesse corpo físico.
Nós temos que entender que a frequência das energias do planeta estão abaixo de 20 Hz. O pessoal fala que a frequência é 7 Hz, né, João? Se não me falha a memória, de aquelas correntes de Schumann, né? Então, falam em 7 Hz. Então, essas energias são extremamente importantes para os seres vivos, para o seu equilíbrio, para o seu fortalecimento. Esse centro de força proporciona a circulação ascendente e descendente das energias, ligando com a Terra em conjunto com os centros de força, que existe um centro de força na cauda, lá na ponta da cauda, né? E com o centro de força básico. Esse conjunto de centros de força, eles trabalham em conjunto na ligação do planeta. Veja, o centro de força básico, ele está ligado à corrente sanguínea. Imagina as informações que ele recebe desses outros centros de força e vai levando para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea leva informações, leva sangue para o corpo todo, para todas as células. Alimenta todas as células de um corpo físico. Imagina a importância dessas energias transferidas adequadamente através desse centro de força dos coxins. Por isso que nós colocamos esse centro de força na apresentação, devido à sua importância. Centro de força da ponta da cauda. Ele fica na ponta da cauda, é um vermelho escuro, conexão, comunicação e alinhamento com o centro de força básico e superiores, como a gente já tinha falado, mencionou anteriormente. Como eu já tinha falado anteriormente, ele atua em conjunto com o centro de força do coxim e básico e na circulação ascendente e descendente das energias da Terra. Vamos falar da circulação das energias. Eu falei até agora dos centros de força, como cada um funciona individualmente. Vamos mostrar como isso funciona em conjunto. As energias no alto, lá no coronário, nós recebemos as energias mais etéreas. Essas energias são de altíssima frequência. E elas vão passando por esses centros de força, lá pela frente, pelo focinho, pelo laríngeo, cardíaco, umbilical, e vão descendo até chegar na região do períneo, onde eles estão na mais baixa frequência. As energias da Terra vão subindo pelos centros de força das patas e se juntam a essas na circulação. Aí depois, os centros de força das costas, eles têm a função de aumentar a frequência dessas energias que são muito baixas. Eles funcionam, além de absorver as energias do ambiente, eles funcionam como bombas. E vão levando através dos nadis essas energias, elevando a frequência dessas energias que circulam e devolvem para o meio ambiente. Isso é uma forma bastante simplificada de mostrar como essas energias circulam. Mas elas vão circulando tanto nos grandes como nos pequenos centros de força que vão se interligando por aqueles nadis que a gente mostrou lá atrás. E esses centros de força, de acordo com a respiração daquele corpo físico, vão recebendo energias do ambiente, vão devolvendo energias que não são mais necessárias para aquele corpo físico, vão devolvendo para o ambiente. Aqui a gente poderia, deixa eu ver, considerações finais. Eu acho que aqui dá para a gente falar, depois eu vou fazer um parênteses aqui. O que a gente pode colocar aqui é que nos tratamentos que a gente faz, que recebemos em relação às relações fluídicas nos animais, existe uma relação extremamente forte entre o tutor e o seu não humano e o meio em que ele vive. Normalmente, quando nós tratamos os não humanos lá no CEF, nós conversamos com o tutor também.
E a gente acaba percebendo essa relação muito forte entre ambos, e a gente consegue traçar paralelos, levando em consideração comportamentos, desequilíbrios energéticos de ambos, e tratar muitas vezes concomitante o humano, que é o tutor, e o não humano, acelera muitas vezes a cura daquele animalzinho. Uma outra coisa que é importante, o animal pode absorver energias geradas pela instabilidade emocional do seu tutor e do meio onde ele vive. Essas desarmonias energéticas chegam ao duplo etérico do animal e, posteriormente, ao corpo físico desse animal. Onde a doença está estabelecida ou se estabelece a partir de um desequilíbrio do próprio corpo físico, idade do animal. Muitas vezes ela é potencializada, mas muitas vezes ela está lá. Né? Isso não é uma regra. Isso também tem uma questão de livre-arbítrio do próprio animal, que a gente pode falar isso um pouco mais para frente, porque muitas vezes um ambiente que não é bom, um ambiente que é desequilibrado, que as energias não são boas, não são harmoniosas naquele ambiente, tem animais que adoecem e aqueles que não adoecem. A preocupação para nós é quando um animal que é ligado a um determinado humano que adoece porque ele busca auxiliar esse não humano e acaba retendo parte dessas energias da doença que o não humano pode estar vivendo. Então, muitas vezes o animal adoece, mas ele escolhe, é escolha dele. Por isso que, como eu coloquei aqui, nem todos os animais numa casa vão adoecer um ambiente, muitas vezes, que tem alguém doente. Na verdade, o que a gente pode colocar aqui como experiência prática, quando nós tratamos os humanos no CEF, os não humanos, perdão, muitas vezes é necessário tratar o seu tutor também. E muitas vezes a gente faz esse tratamento concomitante, convida o tutor num dia da semana que é de tratamento de humanos, para que ele também passe por um tratamento espiritual, magnético, para que ele possa ser aconselhado até a melhorar o seu comportamento ou a se cuidar fisicamente mesmo, né? Isso vai levar à melhoria física do animalzinho e do próprio tutor, né? Bom, a gente utilizou aqui alguns livros, né? Passe e Radiações do Harmon, o Chakras do Leadbeater, Evolução em Dois Mundos, que eu citei quando eu falei dos corpos, alguma coisa do Giacomello, que é magnetizador. Aí eu acabei não falando do Mãos de Luz da Bárbara Embrina, é muito interessante, o Mãos de Luz, que também fala muito a respeito da circulação das energias, como sentimento e vontade. Uma coisa que eu não falei, deixa eu voltar aqui. Aqui. Nós humanos e os não humanos, os chakras da região das costas, eles têm uma função, além de todas as funções que a gente falou, eles recebem as energias, o sentir de todo o ambiente. Então, todo sentir, você sente o meio que você vive, sente tudo que está à sua volta, os centros de força das costas, da região dorsal, melhor dizendo, eles têm essa função adicional. E os centros de força da região ventral, eles estão muito ligados à vontade, à ação. Isso eu acabei não citando aqui na apresentação, por isso que eu retomei. Então, sentir as costas, né? Região dorsal. E a questão da vontade está na região ventral. Deixa eu ver aqui. E agora a gente vai passar um outro filminho e depois a gente vai liberar perguntas. Um minutinho.
Vamos lá. Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre a espiritualidade dos animais e sobre o porquê que os animais podem adoecer quando absorvem as energias do dono. Possivelmente você tem algum pet em casa, seja um cachorro, um gato, uma ave, e tenha começado a perceber que eles ficam um pouco desconfortáveis quando acontece algum evento ruim na sua vida ou no seu lar, que venha a desestabilizar o seu ambiente psíquico ou a sua saúde física. Então, será mesmo que um animal pode adoecer quando você se sente imerso em energias ruins? Quem responde isso pra gente é o autor Marcel Benedetti na sua obra Qual a Sua Dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais. Marcel Benedetti diz que o ambiente psíquico nos meios humanos é geralmente denso e suas energias circulam entre nós. Quando nos relacionamos com outras pessoas, fazemos trocas energéticas e não raramente as acumulamos em nosso ambiente. E quando essas energias ambientais são positivas, aí sim nós somos promotores de saúde e bem-estar. Mas o problema é quando acumulamos energias densas demais. Aí podemos ser coautores de enfermidades em quem estiver no ambiente, podendo ser humanos e os animais também. No caso dos animais, é porque eles são muito sensíveis e absorvem inadvertidamente parte das energias. Seria como se fossem esponjas secas e os ambientes humanos fossem lugares alagados. Então, quando os seres humanos estão envoltos por energias muito pesadas, os animais, por serem muito sensíveis, podem ser capazes de adquirir alguns transtornos, porque absorvem com muita facilidade essas energias e acabam se contaminando. E essa contaminação pode acabar causando vários tipos de prejuízo à saúde deles, desde infecções, distúrbios orgânicos e entre outros. Só que pode acontecer uma coisa curiosa e que os donos podem não perceber. Há muitas situações em que os animais da casa adoecem, mas os donos acabam não adoecendo ou não sentindo nenhum desconforto. Isso acontece porque os animais chegam a ser muito mais sensíveis do que os humanos ao acúmulo de energias negativas. E o ser humano, por ser um pouco mais resistente, só vem a sentir o resultado desse acúmulo depois de muito mais tempo. Estamos chegando no final desse vídeo e se você sentiu interesse em conhecer essa obra que citamos no vídeo, eu vou deixar um link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você pode clicar e conhecer essa obra. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar ele nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Facebook, enfim, com outras pessoas que gostam e amam os animais. Ah, e também não esquece de assistir os nossos outros vídeos aqui do canal e até breve. Bom, gente, o que é importante, que a mensagem tem que ficar aqui para o final, a grandeza de um país, de uma nação e seu progresso moral pode ser julgado pela forma como seus animais são tratados. Ou seja, será que neste nosso Brasil nós estamos tratando os animais, o meio ambiente, tudo que está à nossa volta de forma adequada? Gente, muito obrigado. Pessoal, Aberto pode... para perguntas. Vamos fazer perguntas para o nosso querido Erivan. Pode abrir o microfone agora. Carol. Doutor Ivan, parabéns pela aula, maravilhosa. É a segunda vez, o ano passado eu assisti e eu complementei as minhas anotações. Só para responder essa sua última pergunta. Infelizmente, desafortunadamente, a resposta é não. Aliás, não só no Brasil. O planeta não respeita os animais, não respeita o meio ambiente. E aí chora, porque tem inundação, porque tem seca,
porque isso, porque aquilo. É só consequência do nosso egoísmo, do nosso antropocentrismo, que julga que tudo vive em função de nós. É a falta de respeito. Infelizmente, eu não sei por quanto tempo a resposta, na minha opinião, vai ser não. Mas nós temos que fazer a nossa parte, viu, Carol? Porque nós fazemos aqui nesse nosso mundinho aqui, o que nós podemos fazer aqui vai replicar, vai ressoar. Existe um negócio que chama-se lei da ressonância. Então, por isso que a gente ora, por isso que a gente vibra, por causa de tudo isso. E essa ressonância, quando a gente faz uma vibração e vibra pelo planeta, vibra pelo meio ambiente, vibra por todos os seres vivos, nós estamos jogando energias na psicosfera do planeta para que ela melhore. Eu sei que isso é lento, não será para nós, não sei se para os nossos netos, mas as gerações que virão, elas terão uma missão diferente da nossa, que será de reconstruir. E eu quero estar nela, viu, João? Eu Ô, quero estar de Ivan, volta eu aqui. gostei disso que você falou, não vai ser nós. Lembre-se da lei da reencarnação. Cuidado que Não, nós eu estou falando fazemos de hoje, que nós a gente vai aqui, né, ter que vivos, voltar para né? acertar. Não, lógico, a gente vai voltar para ajudar a consertar. Com certeza. Exatamente isso. Vamos lá, pessoal. Quem? João, posso Só fazer uma colocação? deixa, Lógico, Sônia. Sônia, Então, deixa eu só aqui. fazer uma. Desculpe. Ah, não, fala, Carol. Não, só uma complementação. Essa questão das novas gerações, felizmente, a gente já tem visto. Eu vejo na minha casa, meus dois sobrinhos netos, eles não querem, não resistem a comer carne para começar. Eles têm uma consciência ecológica de meio ambiente muito grande. Então, acho que quando a gente voltar, a coisa vai estar bem melhor, espero. Obrigada. Então, eu queria fazer uma colocação aqui sobre o que a Carol comentou. Aqui na Austrália, surpreendentemente, os animais são muito bem tratados. Você não vê um animal de rua. Todos eles têm o chamado a prefeitura, né, que é o council, aqui. Você tem que levar o seu animal, eles colocam um chip, né, sim, na orelha, e ele é cadastrado. Então, se caso o animal, vamos supor, se perder ou sair, eles são localizados imediatamente. Então, é muito difícil. Aqui eles tratam todo mundo, aqui mora no condomínio, todo mundo sai com o animal, tem que usar a coleira dentro do condomínio, e vão sair, vão passear. Eu vou todo dia. Acabando a aula aqui, eu já vou passear com a mingau, coleirinha. E ela é lavradora, né? E ela vai no meu ritmo, porque eu ando mais ou menos devagar, não ando muito rápido, ela vai no meu ritmo, e eu passeio com ela tranquilamente, sem problema nenhum. Então, muito difícil, eu não vi, desses 5 anos que eu estou aqui na Austrália, eu não vi nenhum animal de rua. Todos eles têm o cadastro, é obrigado, é lei, né? Aqui, é lei, tem que ter o cadastro quando você adota ou quando você compra um animal, você tem que fazer levar no veterinário e colocar o chip. E ir na prefeitura e cadastrar o animal. Tem tipo uma carteira de identidade. Interessante. Sônia, deixa eu isso. falar um negócio. No início da década de 2000, não, 2000 mesmo, começou a surgir uma lei em São Paulo, só São Paulo, não sei se Lembro vocês disso. lembram, né? Que os animais eram obrigatórios ser registrados, ter Eu lembro disso. carteirinha. Lembra disso, né, Ivan? E o que Eu lembro, os aconteceu? meus tinham. Isso, Os meus isso. tinham. Nós Na época, os veterinários que eu tinha éramos. na época, tinha. Uhum. Nós, veterinários, nós éramos obrigados a ser cadastrados lá no Centro de Controle Zoonótico, no CCZ, e Isso. pegar as fichinhas para você fazer esse cadastramento dos animais e entregar a carteirinha. E, de repente, como você mesmo falou, Sônia, é questão de cultura do local. Começaram a fazer É. isso,
aqui no Brasil, começaram a obrigar também ao famoso chip, mas o que acontece? Eles não dão oportunidade nem trabalho para nós veterinários fazermos isso. É muito caro a compra do material para o veterinário fazer isso. Mas o Centro de Controle de Zoonose tem esse trabalho aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos tem isso. A gente pode ir lá no Centro de Zoonose, fazer o cadastramento, colocar o chip, identificar seu animal. Caso ocorra perda, o grande problema é esse, Ivan, é que deveria ser uma coisa obrigatória, todos os veterinários ter a maquininha para fazer a leitura do chip. Só que essa máquina, nem todo veterinário está acessível para comprar uma máquina Verdade. dessa, que é muito cara. Você entendeu? E nós não temos essa cultura ainda de fazer o registro e, quando sumiu o animal, acharam um animal, a gente passar a maquininha para saber se esse animal está cadastrado ou não. Mas isso é uma boa mesmo, o Sônia, que você está falando. Alguém Ô, levantou a João, mão aí? Oi, pode falar, Lu. João, quem tem esse chip, qualquer, pela prefeitura, qualquer centro vê, ou é só eles? Então, os veterinários dá para ver também, mas nem todos os veterinários têm essa máquina para fazer a leitura do chip, né? Aí quem não tem a leitura vão ter que ir no centro de controle de zoonose para ver É, se o animal está. porque Uhum. uma coisa que é interessante, que ajuda os veterinários, é quando, por exemplo, a gente encontra um animalzinho na rua, leva no teu veterinário, ele passa a maquininha lá, vê se é chipado ou não. Isso, um veterinário que tem esse equipamento faz isso. O Então veterinário que faz cuida isso, dos né? meus aqui no meu pedaço tem, e já aconteceu de a gente levar um animalzinho perdido. A primeira coisa, ela falou: deixa eu ver se tem chip aqui, vamos olhar. Tem Basicamente é chip? isso. Não. Bom, gente, eu queria fazer uma só pergunta. colocar mais alguma dúvida, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Problema de Pois não. pele é com chakra. Olha, o problema de pele, ele pode estar ligado a muitas coisas. Ele pode estar ligado à imunidade, então você tem que trabalhar o laríngeo. Ele pode estar ligado a alguma questão de bactérias, aí você também trabalha o laríngeo que está no imunológico, mas você tem que trabalhar concomitante a isso o básico, que o básico está ligado ao sangue. A pele, ele é o órgão o maior órgão do corpo, de um corpo físico, tanto do humano como do não humano. Então, é importante trabalhar o básico, que vai estar seguramente desarmonizado, com uma infecção de pele, um problema nesse sentido, e normalmente o laríngeo também, porque ele está ligado à imunidade. Tá? Tá. Basicamente é isso. Mas não deixe de consultar seu veterinário para colocar o medicamento certo. Não é só. Eu posso utilizar o violeta, que ele é bactericida, posso utilizar o verde como cores para tratamento, utilizar uma cor, utilizando a cromoterapia, mas é importante fazer uma potencialização de tudo isso com um antibiótico, com um tratamento tópico de pomada, ou que seja, que o teu médico veterinário vai definir o que é adequado para aquele caso. Obrigada. Muito boa colocação, Ivan. Foi o que a Carol falou a semana passada, né? Sobre exatamente isso, o tratamento com os animais, como no humano também. Não podemos abandonar o tratamento médico para seguir só o tratamento espiritual. Tem que ser associado, tem que fazer um tratamento holístico. Eu amei, Ivan, que você falou exatamente desses chakras secundários, que graças a Deus hoje é proibido fazer a caudectomia e a costotomia, o corte de orelha e o corte de cauda dos animais, porque ali tem pontos importantíssimos, né? Você viu ali, tem o chakra caudal. Imagina só, você faz uma caudectomia e arranca a cauda do cachorro. Se o cachorro nasce sem a cauda, tudo bem, ele está ali na ponta, mas e quando você tira a cauda do animal? Você entendeu? Então, porque foi muito pertinente a sua colocação ali, gostei muito. E eu sempre fui contra
corte de orelha de animais, questão de estética, que eu não acho o animal é mais bonito naturalmente do que ficar cortando o rabo e cortando a orelha do animal, né? Que faziam muito isso há uns 25 anos atrás. Era uma moda aqui em São Paulo, que tinha Terrível pitbull, isso. né? Era terrível isso aí, cortar cauda e orelha desses animais. Bem, queridos e Posso queridas, fazer uma observação, João? Opa, pois Se não não, tiverem vamos. uma pergunta, eu queria colocar para todos aqui, eu não sei se todos são espíritas, mas a importância, como a gente falou no final da apresentação, da egrégora do ambiente onde esses animais domésticos vivem. A sua casa, tá? A sua casa é seu templo, como o seu corpo é seu templo. Então, a partir do momento que a gente mantém uma harmonização do nosso lar, Acabou. nossos sentimentos, pensamentos e Acabou. emoções, com a nossa reforma íntima aí para os espíritas, tá? Que está diretamente ligado ao nosso autocontrole, a controlar os nossos pensamentos. Os nossos chakras, eles vão emitir para o ambiente o que a gente sente e o que a gente pensa. E vai criar no ambiente, no meio onde nós estamos, um ambiente hostil ou um ambiente maravilhoso. Então, o que é importante para nós é atuar nesse sentido, porque vai estar diretamente ligado à saúde desses nossos não humanos que vivem conosco, o nosso sentir, o nosso pensar. Tá certo, né? Nós não conseguimos estar dentro de uma bolinha e nos controlar 100%. De vez em quando a gente explode, sabe, isso é natural do ser humano, mas manter o ambiente harmonizado, fazer as nossas orações, manter equilibrado esse ambiente, não deixar estimular aqueles sentimentos, fofoca, cobiça, raiva, o tempo todo nesse ambiente. Procurar colocar as pessoas que estão nesse ambiente, que muitas vezes não entendem dessa forma, produzir energias para que essas pessoas converse com elas, para que o ambiente fique o máximo de harmonizado possível. Isso vale para nós, vale para os nossos animais. Nós, de qualquer forma, nós humanos, como os não humanos, um dia vamos adoecer. E adoecemos. Temos que resolver questões que estão, inclusive, muitas vezes, até na nossa programação reencarnatória. Paciência é o que nós temos que ter, e resignação e aceitação. Agora, os nossos não humanos, tá? Tem que ser tratados com equilíbrio. Por exemplo, os gatos, eles conseguem, eu estava lendo esses dias, os gatos, eles conseguem transmutar energias mais densas, né? Os cães não. Então, a água dos cães, quem tem cão em casa, colocar próximo à água, não dentro da água, quem não gosta de colocar, um cristal de quartzo incolor. Vai melhorar a vibração dessa água e vai fazer com que esse animal consiga transmutar essas energias através da água que ele vai ingerir e vai expelir pela urina. Então, tem certas coisinhas que são extremamente interessantes que a gente deve pensar. Os cães não têm essa proteção, tá? Então, vamos pensar nisso para os nossos não humanos que estão conosco. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para dizer a respeito disso. Não, eu acho que era só. Depois, se tiver alguma coisa, eu coloco no grupo para vocês. Eu peço para você colocar, João. Certo. João, Eu falar. Pode falar, João, Edna, pode falar. rapidinho, tá? É que foi feita uma pergunta aí sobre a pele, né? Sobre a questão de pele, né? E aí tá falando quais os chakras, né? Mas aí, que nem a questão de passe, né? A gente ainda não fez, né? Eu sei fazer o passe, trabalhar com chakras assim,
em humanos, né? Nos animais ainda não. Mas aí como que eu faria, né? Eu tenho uma cachorrinha que ela não melhora essa questão de pele, né? O barato entrou num outro tratamento. Seria vibrar só nesse chakra, então, ou eu teria que pegar todos os chakras, como é feito o passe normal no centro espírita, Olha, ou eu eu posso falar da minha experiência a é, respeito disso? Eu tenho uma cadela aqui em casa, que ela tem alergias, por mais que a gente trata com antialérgicos, com tudo. A questão dela, nós descobrimos que é uma questão alimentar. Ela tem alergia a determinados alimentos. Aí tem um exame que se faz, o João deve saber, que você manda lá para os Estados Unidos, né, João? Manda para fora. É uma empresa lá nos Estados Unidos que, a partir da saliva, você pega a saliva do cão, manda, e eles mandam um laudo. E dá para saber todos os alimentos que muitas vezes o animal é alérgico. Muitas vezes, a minha aqui, por exemplo, ela não pode comer nada que tenha aveia, farinhas de nenhum tipo, lácteos de nenhum tipo. Então, muitas vezes, essa alergia, a medicação que a gente utiliza, muitas vezes essa medicação ela se torna um paliativo, acaba até escondendo. Então, tem que fazer uma investigação mais profunda, que pode ser uma coisa orgânica por outras razões. Pode ser muitas razões de alergia. Por isso que tem que se conversar com o seu médico veterinário. Ele vai investigar, vai procurar colocar isso da melhor maneira possível para descobrir exatamente a origem, para poder tratar. Nós, dentro do magnetismo, dentro das energias, quando nós projetamos energias, nós vamos atuar no laríngeo, que é o sistema imunológico, no básico, que é na produção do sangue, atuar na própria região lesionada para evitar que fungos e bactérias atuem lá, muitas vezes até secundariamente, que aquela alergia não vem daquilo, aquilo lá ele brota na pele em função de alguma coisa interna, às vezes uma disfunção de fígado. O João pode falar disso de cátedra, ele é veterinário. Eu falo pela minha experiência com os meus cães só, com tudo que eu apanho e apanhei com eles para tentar resolver questões. Mas é dessa forma. Então a gente atua para harmonizar, para potencializar com as nossas energias? Sim, mas a gente tem que buscar sempre a origem do problema. E muitas vezes a origem do problema pode estar numa disfunção de fígado, pode estar numa alergia, pode estar num monte de questões que o teu médico veterinário ele vai buscar e vai pesquisar, vai fuçar até achar. Então, a questão é essa. Nós potencializamos com o nosso trabalho. Só que, fisicamente, quem consegue fazer os exames e encontrar, muitas vezes, determinadas soluções é o próprio médico veterinário. Deixa eu obrigada, contar hein, uma Flor? coisa. Obrigada pela aula, viu? Maravilhosa a sua aula. Eu amei, adorei. Parabéns. Obrigado. Obrigado, gente. Então, deixa eu falar uma coisinha rapidinha. Pele é complicado mesmo. Eu lembro um tempo atrás, inclusive ela vai dar um depoimento para vocês futuramente, que ela já foi convidada para dar uma aula para a gente. Ela é minha amiga, cliente há muitos anos. Ela tinha um gato. Esse gato não melhorava a pele, era uma discussão na casa, fui até a casa dela. Aí eu cheguei para ela e falei assim: sabe o que está acontecendo? São as energias da sua casa que está levando esse sinal do teu gato mostrar para você o que está acontecendo com ele. Ela mudou de São Paulo, foi ela e os animais embora de São Paulo. Ela me liga um tempo depois, fala assim: João, exatamente o que você falou, os gatos não têm mais nada. Era exatamente as energias circulantes na casa que estava levando os animais a ficar doentes para mostrar para ela, olha, o que está acontecendo comigo é para mostrar para vocês se cuidarem. E é por isso, Ivan, também que agora você falando me veio aqui uma ideia muito legal. Eu vou introduzir nesse curso também. Eu vou ver se eu consigo fazer no segundo semestre, a partir do ano que vem, passar para o primeiro semestre a importância do evangelho no lar, e principalmente junto com os animais.
né? Para bem no início a gente já começar a mudar nossas condutas, mesmo que não seja espírita, mas pelo menos aprender a lidar com essas energias, que é muito É, importante mesmo. Você estava falando do cristal de quartzo, eu tenho aqui dentro do consultório. isso, Eu tenho uma aqui isso. comigo. E é Se você impressionante. colocar, se você colocar um quartzo incolor, um cristal qualquer de quartzo incolor, não Aham, precisa ser um prisma nem nada, aham, aham. ao lado da água que você vai dar para o seu animal, antes dessa água, você recolhe ela numa garrafa, deixa esses cristais de quartzo atuando por uma meia hora, aí depois você dá essa água para esse teu não humano, vai ajudar. Inclusive, você também beba dela, viu? Porque vai ser ótimo para você, viu? Exatamente. Já estou E, até avisando. e aqui no consultório está bem próximo ao local onde eu faço a fluidoterapia nele, né? O sorinho neles. Então, eu já deixo próximo dele também, que ajuda muito. Meu querido Isso. Ivan, te agradeço, cara, de coração. Você é um companheirão, está com a gente há muito tempo e é isso mesmo. Nós temos que levar esse nosso conhecimento para mundo afora mesmo. Já estamos chegando no Eu nosso tempo. Eu vou só tenho que pedir. agradecer a Aham, oportunidade, agradecer a você, João, a obrigado. tudo que eu aprendi. Também aprendi muito com você dos animais lá no começo. Aprendemos muito de magnetismo. Você me introduziu na parte prática do magnetismo quando eu comecei a atuar depois de ter feito o curso. Então, eu só tenho que te agradecer por tudo que eu recebi até hoje também. Obrigado. Eu gostaria que você ficasse conosco ainda, porque a nossa Vou ficar querida assim. Carol vai fazer a nossa prece final. E eu já vou agradecendo a todos. Nós retornaremos no dia 6, né? Dia 6 de agosto, mas nós vamos conversando desse intermédio das nossas férias merecidas. Obrigado. Pode falar, Carol? Só, antes de começar a prece, só falar que no grupo mediúnico, quase sem exceção, a recomendação para que se faça o Evangelho no lar, para todos os tutores. Isso é uma orientação que a gente tem recebido, 100% dos casos. Água magnetizada e Evangelho na presença do peixe. Muito bom. Então, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a toda a espiritualidade do bem, especialmente as correntes franciscanas, que estiveram conosco este semestre, que introduziram em nós, nossos corações, as mensagens necessárias para o nosso aprendizado, a lidar com os nossos não-humanos. Vamos retribuir doando aquilo que é de melhor em nós, sob a forma de vibrações. Então, vamos vibrando uma luz azul, intensa, brilhante, que sobe ao espaço e leva harmonia e paz a todo o universo. Essa luz azul envolve todos os mundos, envolve o nosso planeta Terra, e ela é derramada especialmente em todos os locais, países, povos, nações, especialmente aqueles que se combatem em guerras, aqueles onde a sua população sofre as agruras dessas guerras, sofre por efeitos de catástrofes naturais, sofre fome, frio, desabrigo, desalento, desesperança. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, envolvendo a cada irmão em sofrimento. Nesse momento, vibramos intensamente pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que tenham força, coragem, fé e aceitação nessa reconstrução. Vibramos por todos os governantes mundiais, pelos governantes do nosso país, para que sejam intuídos a governar com justiça sempre em benefício da população. Vibramos agora por toda a natureza, pelo nosso meio ambiente, vibrando pela purificação do ar que respiramos, pelas águas, por todas as florestas, matas, cerrados, vibrando intensamente pelos nossos irmãozinhos os animais. Que eles sejam respeitados, mantidos em seus habitats, que esses habitats sejam preservados. Vibramos
para que seja extirpado do coração humano toda ideia de caça destrutiva, toda ideia de prática desportiva que importe no sofrimento dos animais. Vibramos por todos os animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram em nossos lares e aqueles que se encontram pelas ruas carentes de proteção e amparo. Vibramos por toda a humanidade sofredora, por todos os doentes do corpo, da alma, para que tenham fé, coragem, esperança e aceitação aos desígnios de Deus, nosso Pai. Vibramos também por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, pela velhice e infância desamparados. Vibramos por todos os encarcerados, expurgícios ou aqueles que se encontram nas instituições prisionais. Vibramos por todas as religiões e filosofias que se dedicam à prática do bem e por todas as casas espíritas aqui representadas. Vibramos também, especialmente, por todos os nomes dos pets e seus tutores que são colocados no nosso WhatsApp, que constam de todas as listas de vibrações, que eles recebam de acordo com seus merecimentos e a vontade do Pai. Vibramos agora por todos os lares do mundo, especialmente aqueles que se encontram em desarmonia, mentalizando a doce e meiga figura de Jesus entrando em nossos lares, harmonizando e iluminando. Vibramos neste momento por todos os nossos amigos, supostos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados. Vibramos por todos os desencarnados, para que sejam acolhidos à espiritualidade com amor e encaminhados aos seus locais de refazimento. Nesse momento, vamos pedindo uma vibração para cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, que tenhamos sustentação, amparo, saúde, equilíbrio do corpo, do espírito, força, coragem, fé e perseverança. Pedimos humildemente que as águas sejam fluidificadas, as dos pets e dos tutores, nelas colocados os medicamentos necessários ao seu equilíbrio físico, moral, mental e espiritual. Uma vibração para cada um de nós. E agora, neste momento, pedimos licença para encerrar esta aula, este semestre, dando graças a Deus e proferindo a prece que é a receita de paz, psicografada pelo Chico e o Espírito Comunicante Amém. Ora com mais confiança em Deus. Trabalham tanto mais. Serve com mais alegria, age mais caridosamente. Desculpa as faltas alheias com mais compaixão pelos ofensores. Usa mais calma, particularmente nas horas difíceis. Tolera com mais paciência as situações desagradáveis. Coloca mais gentileza no trato pessoal. Emprega mais serenidade na travessia de qualquer provação. E assim, com a bênção de Deus, encontrarás mais segurança e paz nas estradas do tempo, garantindo-te o êxito preciso nos deveres de cada dia, a caminho da vida maior. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Gente, até agosto, bons feriados. Nós esperamos todo mundo lá no CEF, né, João? Isso, com certeza. Vamos lá conhecer o nosso E trabalho. precisar, tá? Antes de encerrar, por favor, Marcelo, meu querido Marcelo, Marcelo, o nosso claro. meu depoimento, por favor. Então, vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade, João. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Você e a Carol, que me trataram tão bem lá, e foi muito recebido. É uma experiência muito boa, acho que para quem é ligado a animais, né? Você já chega num ambiente que eles são os donos, né? É muito tocante porque me parece que eles entendem o que está acontecendo, né? Não é uma coisa. Eu imaginava que ia chegar num lugar, claro que já houve depoimentos, vocês falaram, desorganizado na parte dos animais, né? Onde latiria, ficaria. Não, eles ficam ali numa concentração para a palestra, já desde o início, quando chegam, o tutor já mostra, ele já fica ali prestando atenção no que está acontecendo. Essa coisa do tutor ser o espelho dele e ele do tutor é muito impressionante, né?
e aí a gente entende, realmente se questiona quem está com algum problema, né? Realmente. E é muito bom. Eu participei de todas as etapas e eu acho que essa experiência fala mais, né? Do que qualquer aula sozinha, né? Que é boa, é importante, mas você estar lá com eles é muito gratificante. Muito obrigado, foi muito bom. Quero voltar. Isso, obrigado, Marcelo. Agora, semana que vem, nesse dia 30, agora, domingo, estará conosco a Maria Helena e a Áurea. Já vamos abraçando vocês desde já. Obrigado, boa semana a todos Obrigado. e até agosto. Tchau. Até mais, obrigado. Tchau, Boa até a noite. volta. É, Tchau, tchau. pessoal.